Bom dia, meu nome é Michel Anderson Silva Lourenço. Vou estar apresentando um seminário hoje sobre curva de retenção de água do solo. O trabalho a ser apresentado é intitulado como Estudo Comparativo de Métodos para a Determinação da Curva de Retenção de Água no Solo, realizado por Patrícia dos Santos e colaboradores. Foi publicado na revista Enriga em junho de 2010. O objetivo do trabalho foi comparar a curva de retenção de água no solo obtida pelos métodos propostos por Arien e Paris em 1981, pelo método da câmara de Richard e pelo método da centrífuga. Foi realizado em um solo neossolo quartzareno no perímetro irrigado em Petrolina, Pernambuco. Bom, o trabalho foi realizado num solo neossolo quartzareno, que é basicamente arenoso. E nisso tinha um perímetro irrigado. A área foi dividida em duas áreas. Primeiramente, uma área K, no qual era de 3,2 hectares, no qual tinha 40 fileiras de plantas e 41 plantas por fileira. Isso em um pomar de videira. Esse pomar foi plantado em setembro de 2005, num espaçamento de 5 por 4 metros, irrigado com microaspersão, com 2 emissores por planta. Dentro da área K, foi selecionada uma sub-área K2, com 0,8 hectares, sendo 10 fileiras de plantas e 41 plantas por fileira. Foram coletados 3 pontos centrais e da sub-área para a coleta das amostras deformadas do solo com auxílio de um trado. Bom, para a obtenção da curva de retenção de água do solo, foram usadas 3 profundidades, de 0 a 20, de 20 a 40 e de 40 a 60. Bom, esses solos coletados nos 3 pontos, eles foram homogeneizados por camada, formando amostras compostas para cada profundidade. Em seguida, essas amostras foram submetidas em 3 subamostras, quais foram encaminhadas para determinar a curva de retenção em diferentes metodologias. Cada uma delas foi para um laboratório diferente. Bom, foram abertas trincheiras nos 3 pontos de coleta, para identificar amostras indeformadas através de anéis volumétricos para determinar a densidade do solo. Foi levado para o laboratório de análise de solo. Para estabelecer a curva de retenção de água do solo, determinou também a tensão da água do solo em MPa, umidade do solo à base de massa, quilo por quilo, e das amostras foram transformadas em umidade do solo à base de volume, metro cúbico por metro cúbico, e pelo produto em umidade do solo e densidade global. Estabeleceu a capacidade de campo de umidade correspondente a 0,006 MPa e o ponto de mostra permanente de 1,5 MPa. A análise de granulometria foi realizado na área experimental pelo método de pipeta para todas as profundidades respectivas. E essas amostras foram levadas para o laboratório de análise de solo para determinar. Como podemos ver na tabela abaixo, a granulometria, a questão de a quantidade de areia total, areia grossa, areia fina, silt e argila nas 3 profundidades. Podemos comprovar que é um solo bastante arenoso pela quantidade total de areia. Bom, o método da câmara de Richard, R, que a gente, para facilitar, para não ficar repetindo toda vez, ele determina a relação entre o potencial mátrico e a quantidade de água presente no solo. Foi realizado nas tensões de 0,006, 0,01, 0,033, 0,06, 0,1 e 1,5 MPa. Já para o método da centrífuga C, a obtenção da relação entre o potencial mátrico e a quantidade de água presente no solo, pelo meio da centrífuga, para as respectivas camadas. Elas foram submetidas em rotação de 600, 800, 1400, 2000, 2400 e 9200 RPM, que equivale às tensões médias do mesmo método de Richard, para poder ter um comparativo. E para esse período a centrífuga foi durante 3 horas. A centrifugação foi durante 3 horas. Já o método de Arien e Paris AP é um método que é obtido por meio de um software chamado Qualisolos. Ele utiliza como fundamento a distribuição de tamanho das partículas, DTP, proveniente de analisador granulométrico desenvolvido e construído pela Embrapa. A metodologia subsidia a determinação de DTP do solo
tomado por base a atenuação de um feixe de raios gama, utilizado para calcular a concentração em diferentes alturas da amostra. Como podemos ver, né, para poder definir a concentração, né, nas diferentes alturas, foi usada a fórmula abaixo, com as perspectivas características que foram utilizadas: espessura interna do recipiente, número de fótons, número de fótons que cruzam o recipiente, os coeficientes de atenuação da massa do solo e da água e densidade de partículas do solo. E para determinar a granulometria, o método acrescido de sedimentos de partícula em meio líquido, a lei de Stokes, o qual depende da viscosidade e da aceleração da gravidade, em que temos a fórmula abaixo, que utiliza o tempo que deve ser feitas as medidas, né, de atenuação para calcular o diâmetro da partícula, através da altura em que devem ser feitas as medidas, a viscosidade, o diâmetro das partículas, a aceleração da gravidade e densidade das partículas do solo. Esse slide aqui ele mostra, né, uma interface do programa Qualisolo, né, que são os dados da granulometria, né, concentração vezes o diâmetro das partículas em 20 pontos, né, de θ, para a obtenção da curva pelo método de Eyre-Paris. Os modelos tanto de Richard como da centrífuga, foi utilizado o modelo desenvolvido por Van Genoot, né, em 1980, a equação dele para a realização da curva. Então, já o do método de Eyre e Paris, o próprio software, né, ele já tem esses parâmetros fornecidos e ajustados no modelo de Van de Gucht. Aqui segue, né, o modelo de Van de Gucht, né, a equação utilizada. Bom, vamos aos resultados, né? De acordo com as figuras abaixo, né, a gente vai ver o ajuste da curva característica de retenção de água no solo pelos métodos propostos em todas as camadas, de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60. Bom, a gente pode ver nos gráficos, né, que em baixas tensões, de 0 a 0,1 MPa, o comportamento da curva adquirida pelo método de Eyre-Paris apresentou um comportamento bem discrepante quando verificado pelos métodos de Richard e da centrífuga, nas mesmas tensões aplicadas. Né? E de maneira geral, nas três metodologias, quando teve maior retenção de água para tensão inferior a 0,01 MPa. Por ser um solo, né, de granulometria altamente arenosa, é um fator que exerce grande influência, né, no comportamento da curva de água no solo. E por ser arenoso, né, a areia ela reduz a capacidade de retenção de água, causando grandes espaços das partículas granulométricas e um rápido escoamento da água por percolação. Bom, na figura abaixo, né, a gente vai mostrar a correlação entre unidades estimadas pelos métodos de Richard em relação a Eyre e Paris, a centrífuga vezes Eyre-Paris e da centrífuga com Richard, nas camadas de 0 a 20. Todas as comparações de métodos testados obtiveram um alto coeficiente de correlação de R ao quadrado, superiores a 0,975. Segundo Urach, em 2007, em relação ao tipo 1:1, a precisão de resultados é maior quando menos pontos se dispersam em relação à linha principal, o qual representa um ajuste perfeito. Então, os métodos, né, teriam que ter um alinhamento bem próximo um do outro para não ter essa discrepância de resultado e de métodos também. Como podemos observar, né, nos gráficos na camada de 0 a 20, a discrepância com o método de Eyre e Paris com o de Richard, onde a linha de Richard ficou bem distante, né? Aí, quando comparado a centrífuga e Eyre e Paris, também a mesma coisa na figura B. Na figura C, quando comparado centrífugas e Richard, elas ficaram bem próximas. Com isso, a relação entre os dois métodos está mais correto do que com Eyre e Paris, pelo menos pela metodologia proposta por eles. Bom, na camada de 20 a 40, né, profundidade, é possível observar a mesma tendência similar, né, ao comportamento das curvas,
em relação à umidade entre os métodos testados, sendo a superestimação, né, de umidade obtida pelo Ayres e Paris comparados ao tanto o método da centrífuga como de Richard. E também uma correlação entre o método de Richard e da centrífuga apresentou maior precisão dos dados calculados, né, caracterizando também por apresentar uma pequena variação no intervalo de dados de umidade, quando se compara com a relação proveniente pelos métodos de Ayres e Paris. E na camada de 40 a 60 de profundidade, né, a gente pode ver que ocorreu a mesma similaridade, né, com o método de Ayres e Paris. E já quando comparado Richard e da centrífuga, pôde observar, né, uma leve superestimação do método de Richard em relação ao método da centrífuga. Isso pode ser explicado por uma coisa que ele não falou na metodologia mais à frente, vou falar. Bom, né, como podemos observar, né, a utilização do método de Ayres e Paris para descrever a retenção e a umidade do solo não conseguiu obter correspondência com nenhum dos métodos tradicionalmente utilizados, tanto de Christie tanto da centrífuga como de Richard. Tal desempenho ele pode ser atribuído à descrição minuciosa da granulometria que é utilizado pela obtenção da curva pelo método de Ayres e Paris, questão dos feixes e tal, e por ter sido uma amostra deformada. Outro fator que também pode se destacar é no sistema de produção de uva, lá no São Francisco, eles utilizam um composto ou esterco para aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo. Isso é uma prática comum utilizada lá em videiras. Na aplicação ela é feita anualmente, né, por meio de abertura de covas de até 0,6 de profundidade ao lado do tronco da videira. O que talvez isso possa ter permitido na camada de 40 a 60 essa divergência um pouco do método de Christian para o método de Richard. Que essa aplicação de composto ela pode contribuir para uma maior quantidade de partículas, um menor tamanho de matéria orgânica no solo em estudo. Bom, a atribuição do tamanho das partículas é uma propriedade física muito importante do solo. Ela influencia na maioria das suas propriedades físicas. A divergência, né, verificada em relação aos métodos da centrífuga e de Richard, com a metodologia de AP, ela pode ser atribuída a diferentes granulometrias entre o solo utilizado por VASPA quando foi feito o método de AP, né, durante a elaboração da função de pedotransferência, que descreve a curva de retenção pelo método de AP. A granulometria do solo onde foi desenvolvido o presente estudo pode ser diferente da que ele usou para estar calibrando esse método. E essa situação também ela foi observada em outros estudos, que concluiu que a função da pedotransferência são mais eficientes quando utiliza para estimar retenção em solos com características similares a utilizadas da equação. Então, quando você utiliza características de solos diferentes, isso pode causar essa discrepância que teve nos métodos. Bom, as conclusões, a gente pode observar que a umidade do solo estimada pela curva de retenção em um neossolo, pelo método de Ayres e Paris, fora superior a valores de umidade determinados pelos métodos de Richard e da centrífuga na mesma tensão. Esses dois apresentaram similaridade e também que recomenda-se desenvolvimento de calibração específico para o método de Ayres e Paris, para solos irrigados do submédio de São Francisco, para a curva de retenção de água no solo. Bom, pois como ele não é a calibração é com solo específico, isso e o solo utilizado no experimento foi um outro solo, não só quartzarino, isso afeta na leitura do equipamento, prejudicando as análises.